Você se sente sozinho? Como lidar com a solidão? Atualmente, as pessoas estão passando cada vez mais tempo no celular, nas redes sociais, do que interagindo com o mundo real. Por exemplo, quantas vezes não nos deparamos com pessoas que saem e acabam não conversando porque estão com celulares nas mãos? Estas atitudes, além de gerar inveja, a pessoa pode ver a foto de um amigo se divertindo em festas, em eventos, e sentir inveja porque não foi convidado. Pode gerar também a solidão, bem como o sentimento de vazio, os pensamentos negativos e até mesmo depressão. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Segundo os espíritos lá na questão 767, sim. Os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso ajudando-se mutuamente. Já em relação à solidão, a psicologia a define como um estado interno, um sentimento de que algo ou alguém está faltando. E ainda de acordo com a psicologia, a solidão é uma doença traiçoeira, já que ela não é detectada. Para a doutrina espírita, a solidão é cruel, além de ter origem nos medos. No livro O Homem Integral, solidão é espectro cruel que se origina nas paisagens do medo e que, na atualidade, é um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e também a humanidade. O homem solitário é todo aquele que se diz em solidão, exceto nos casos patológicos. Alguém que se receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, assim ocultando a sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido e de abandonado. O espírito Hamed também fala sobre solidão, diz o seguinte: sofremos de solidão toda vez que desprezamos as inerentes vocações e naturais tendências da alma, nos distanciamos do que realmente somos, criamos um autodesprezo, passando a partir daí a desenvolver um sentimento de solidão, mesmo rodeado de pessoas mais importantes e queridas de nossa vida. Caso você note que está sozinho ou sozinha, tente procurar algo que há de errado. Procure fazer uma reflexão a respeito de você mesmo e pense no que é possível melhorar. Afinal, por que nos dias atuais muitas pessoas se sentem sozinhas? Está falando sobre solidão. Como lidar com a solidão? Quem já está passando por este processo? Cláudio, existem vários fatores que levam uma pessoa a viver de forma solitária, né? E a gente colocou alguns casos aqui. Mas o que é importante? É você realmente buscar grupos, né? Se é uma solidão involuntária, né? Ou seja, aquela em que a pessoa se vê numa condição de solidão, mas por circunstâncias, né? Então nós temos a questão dos idosos, que os filhos casaram, né? Muitas vezes enviuvaram e acabam sozinhos. Nós temos a questão dos jovens, que com dificuldade de enfrentar os seus bichos, né? Se preferem se isolar porque ainda se sentem incompreendidos muitas vezes. Nós temos aquelas questões já dos adultos problemáticos que vivem no mundo egoísta, muitas vezes no mundo do orgulho, e que tem essa dificuldade também de troca, de aceitação do diferente, de aceitação do outro. Então, tem uma gama aí de situações. Mas acho que em todos esses casos, um passo em comum, a primeira coisa é a iniciativa de buscar a convivência. E a gente busca hoje a convivência para nós espíritas, por exemplo, frequentando um centro espírita, buscando encontros, né? A gente começa assistindo às palestras, vai se ambientando naquela casa, criando uma amizade, um ambiente favorável, né? Participando dos cursos, nos tornando voluntário, que tem a ver com aquilo que eu falei antes, que muitas vezes a gente vive num mundo tão egoísta e esquece que a gente tem a contribuir com o mundo. E essa passagem do Evangelho que o Edson citou, do homem no mundo, também coloca dessa forma, né? Porque o nosso equilíbrio é o ser espiritual e o ser material. E eu estou aqui reencarnado, estou nessa oportunidade
porque eu tenho a minha responsabilidade com esse mundo atual. E eu me isolando, eu não estou cumprindo com essa minha responsabilidade, né? Então, de que forma que eu posso contribuir com as pessoas? Então, nós temos pessoas que têm uma condição financeira melhor, então pode fazer um trabalho social, ajudar quem necessita. Nós temos pessoas com uma capacidade intelectual muito desenvolvida, que pode ajudar aqueles menos favorecidos. Então, são tantas situações, mas o primeiro ponto é, se você que está nos ouvindo hoje em casa e se identifica nessa condição de solidão, busque, faça um movimento. Acho que tudo acontece quando você faz um movimento. Eu queria falar também para aquelas pessoas que estão num processo de separação e divórcio. Aguarda aí, vamos para o intervalo. O pessoal que está se separando, divorciando, aí está em processo. Elaine vai dar não aqui se separa ainda. Aguarda a Elaine dar essa orientação aí. Vamos para o intervalo. Fica com a gente. Estamos de volta com Manhã Boa Nova. Hoje, quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019. Estamos falando aqui sobre como lidar com a solidão. Antes da Elaine, Edson, como lidar com a solidão? A Elaine estava indo, né, nas falas delas anteriores, ela vai depois falar dessa questão das pessoas que estão num processo aí de divórcio, mas eu queria lembrar algumas coisas. Ela citou, né, da pessoa não se isolar, da pessoa que está se sentindo solitária, dela fazer um movimento. E aí eu lembro, Cláudio, há uns 5 anos atrás, de uma aluna lá que se inscreveu no curso, e aí vem uma observação na lista de alunos, veio uma observação, eu nunca tinha visto isso, na primeira vez que eu vi na lista de alunos, uma observação embaixo, né? A aluna tal tem sérios problemas de se expor, ela é muito tímida e ela pediu encarecidamente para não chamar ela para fazer nenhum tipo de atividade, né, que exija que ela fale na frente dos outros ou coisa que o valha. Eu olhei aquilo e falei, puxa, a pessoa está realmente, né, com um problema sério dessa questão de se expor, né? Mas está tentando, de alguma forma, buscar uma convivência, uma alternativa. Então a gente meio que conversou e fomos respeitando isso nela, tá? Ela passou aquele ano inteirinho sem dar um pio, né? Sem falar um A em sala de aula. Só assistindo. Só assistindo. Já no ano seguinte, você percebeu uma mudança nela. Ela já começou a falar um pouco, começou a fazer pergunta. E ali eu lembro que no meio do segundo ano a gente já convidou-a para fazer, por exemplo, uma prece final, para fazer uma leitura. E ela começou... Então, veja, ela passou 1 ano e meio, mais ou menos, numa convivência ali no curso, onde ela adquiriu a confiança, né? Ela adquiriu como é que poderia dizer? Ela se entronizou com a turma. Porque, vem pessoas diferentes para uma sala de aula, tá certo? Sim. E depois elas têm um período de convivência conjunta, onde uma vai conhecendo a outra, vão adquirindo conhecimentos, uma já vai sabendo como a outra se comporta, do que a outra gosta, do que a outra não gosta, e essa convivência vai fazendo com que você se sinta confiante, que você consiga se expor diante dos amigos. O curso da Casa Espírita é fantástico por causa disso. É legal para isso. É muito legal. As pessoas acham que o curso da Casa Espírita é para você aprender sobre mediunidade. Não, é sobre relacionamento, é você poder, sabe, aprender com a convivência do outro, com a diferenças, aprender com que a situação do outro que você vê, você acha que a tua situação é ruim, aí quando o outro conta a história dele, você fala, meu Deus, como eu sou feliz, né? Então, é isso. A pessoa que está se isolando, ela está perdendo uma tremenda oportunidade de se desenvolver, de conhecer coisas novas, de poder fazer trocas, né, de experiências, e com isso adquirir mais conhecimento. Não só da relação com as pessoas, mas conhecimento de si mesmo. O Hamed foi fantástico no que ele fala aí. Porque quando você se isola, Cláudio e Elaine, a gente tem, e ouvintes, né, a gente tem uma grande tendência de, ao se isolar do mundo, a gente começa um processo, Cláudio, de se isolar de si mesmo. Isso é muito estranho, mas é uma coisa que a gente tem que pensar, porque você acaba, ao se isolar, por exemplo, do mundo, porque você não concorda com determinados tipos de comportamentos,
é que você os critica, é que você os condena, tá certo? Só que você é um ser humano que também tem esses tipos de comportamento. E você tira a sua oportunidade de crescimento, amadurecimento, né? É isso. E como você se enxerga nos outros, você acaba também se condenando, entendeu? E você se isola de você. Parece uma coisa absurda isso que a gente está dizendo, né? Mas você se isola de você. Depois aí parte para uma síndrome do pânico, parte para um tipo de sentimento de depressão, coisas desse tipo, porque você não consegue sair desse processo em que você mesmo se internalizou. Que a gente aprende com o outro, né, Edson? É isso. Nos comportamentos, né? É isso. Então você vê uma pessoa com comportamento, vamos falar assim, daquela pessoa que gosta de cuidar da vida alheia, né? Aquilo te incomoda. Então você fala, poxa, não é legal ser assim. Então você se esforça para não ser assim. Ou aquela pessoa que de repente está sempre triste. Você fala, poxa, essa pessoa está sempre para baixo, sempre triste. Não vamos, acho que eu não quero ser assim. Então você começa a ver esses exemplos do que é bom, do que não é bom. Poxa, o Cláudio é legal, quero ser que nem o Cláudio. Então a gente se espelha tanto da forma positiva, como a gente vê aquele comportamento que é negativo. E você aprende com ele. Que a gente aprende com ele. É a lei de sociedade, né? É isso. Agora, qual que é a recomendação que você eu ia falar das pessoas que estão nesse momento se sentindo sozinho, porque estão às vezes num processo de separação, de divórcio, às vezes perdeu um namorado, perdeu uma namorada, um noivo, sei lá o que seja, porque às vezes a gente cria a gente idealiza uma vida ao lado de uma pessoa, a gente faz sonhos, a gente tem projetos e aquilo não se concretiza, e por diversas circunstâncias. E a gente pode achar, Cláudio, que acabou a vida da pessoa, né? Puxa, acabou minha vida, meus sonhos todos foram frustrados. Só que não é bem assim, né? Eu costumo brincar nas aulas que a gente tem várias vidas numa vida, né? Então, nós temos tantas oportunidades. Se não deu certo esse projeto, é porque não era o melhor, né? Não era o caminho. Então, você tem possibilidades e oportunidades de fazer melhor. Basta você ter realmente esse impulso de buscar um caminho. Então, tem tantos workshops aqui mesmo na Boa Nova, quantos cursos que a gente anuncia. O Encontro Amigos da Boa Nova, o que vai ter Encontro Amigos agora. da Boa Nova. E não só no meio espírita, né? Agora a gente tem tantos grupos de constelação familiar, né, Cláudio? Tantas atividades positivas que nos tira aí desse mundo egoísta, desse sofrimento egoísta. Basta que a gente busque realmente um caminho. Enquanto a gente ainda está encarnado, enquanto a gente não foi chamado de volta, é porque a gente tem coisas para aprender. A gente tem coisas para doar. E a gente tem oportunidade de se reinventar todos os dias. Eu acho que isso que é importante, a gente ter essa consciência. Eu queria pegar uma carona na fala da Elaine. O que a gente percebe muito, Cláudio, é as pessoas, por exemplo, já numa certa idade, em que os filhos casaram, por exemplo, e aí o casal descobre que às vezes eles não têm muita coisa em comum, porque eles se distraíram demais com os filhos e esqueceram de si, esqueceram que lá na frente eles iam ficar sozinhos de novo, entendeu? Verdade. Então não construíram coisas conjuntas, né? Não construíram valores conjuntos, coisas que os façam, né, permanecer juntos num processo de desenvolvimento, né, e num processo de se manter em equilíbrio e tal. E aí é uma grande tendência nessa fase, aí as pessoas se colocarem para baixo mesmo, né? Então uma das coisas que a gente sempre fala é que o casal tem que buscar coisas conjuntas e mais, a pessoa tem que buscar a sua coisa individual também. Tem que ter conjunto, mas também tem que ter o individual. Sim, lógico. Nós tivemos a semana passada aqui a Carol falando de você se colocar num processo de conhecimento através da meditação ativa. Isso. Né? Eu até convido o pessoal para olhar o programa de semana passada, que foi muito interessante. Muito. Ela provoca, né, você estar com você. Você conversar com você, Legal, de você isso. fazer um processo de sabe, se sentir bem consigo mesmo, né, de se propor atividades
para você se movimentar, porque a meditação ativa é isso, não é aquela meditação de você ficar lá, não, é você fazendo coisas, você fazer um processo de estar consigo, entendeu? Então eu acho interessante a gente até pensar desse lado também, daquilo que eu já estava falando do isolamento que o Ron Hamed fala. Quando você se isola de você mesmo, é que é o grande perigo. Aí você tem uma grande tendência de entrar por um caminho até de processos obsessivos, né? Porque você abre um campo para isso. É verdade.